Ressurreições. Comentário de Mário Persona. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Marcos 9, versículo 10. No capítulo anterior, Jesus avisara que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos 8:31. Neste capítulo, Jesus revela a glória que viria após a sua morte para que os discípulos não perdessem a confiança. Os judeus sabiam da ressurreição dos mortos, mas não dentre os mortos, a ressurreição dentre os mortos, porque existe uma falha também nas versões da nossa Bíblia que trazem dos mortos, nos versículos 10 e 11 desse capítulo, onde deveria ser dentre os mortos. E alguns, lendo assim, ficam sem entender por que os discípulos indagavam entre si o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Em Marcos capítulo 9, versículo 11. Haverá uma ressurreição em que alguns serão tirados dentre os mortos, enquanto os outros permanecerão mortos nos sepulcros. Portanto, haverá mais de uma ressurreição, além daquelas, como a de Lázaro, que não eram definitivas. A primeira é chamada de ressurreição para a vida, em João 5:29, e ressurreição dos justos, em Lucas 14:14. Também dos que serão tirados de entre os mortos, em Filipenses 3:11. Os mortos não ressuscitarão todos ao mesmo tempo, não. Mas uns deles, alguns, os justos, serão tirados de entre os ímpios. Esta primeira ressurreição ocorre em 3 estágios. Primeiro Cristo, chamado de as primícias, em 1 Coríntios 15, versículo 23. Depois os que são de Cristo na sua vinda, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 18. E por fim os martirizados durante a grande tribulação, em Apocalipse 14, versículo 13. A segunda ressurreição pode ser chamada de ressurreição para serem condenados, ou ressurreição da condenação, em João 5:29, ou ressurreição de injustos, em Atos 24:15, que é para condenação apenas. Estes irão ressuscitar após os 1000 anos do reinado de Cristo na terra, em Apocalipse 20, versículo 7, versículos 11 ao 15, para enfrentarem o juízo no grande trono branco e receberem a sentença da condenação eterna, de que fala Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Nós não lemos nada de salvação para os que ressuscitarem nessa ocasião, na ocasião do juízo final. Os que participarem da primeira ressurreição não serão incluídos na segunda morte, Apocalipse 20, versículo 14, mas os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Nada disso, porém, era conhecido dos judeus. Daí a surpresa com a expressão dentre os mortos. Para eles, assim como para a grande maioria da cristandade dos tempos atuais, a ideia era de que todos ressuscitariam no final. Mas quando a ressurreição final para a condenação acontecer, os salvos por Cristo já estarão com Ele ressuscitados em diferentes momentos antes disso, muito tempo antes disso. Os discípulos perguntam a Jesus por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Os discípulos não entendem o que Jesus lhes diz sobre a ressurreição por se lembrarem do que escreveu o profeta Malaquias. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. Jesus responde, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Marcos 9, 12 a 13. Sim, na pessoa de João Batista, Elias já tinha vindo, no espírito e no poder de Elias, conforme Lucas 1, versículo 17. Como tinham feito com ele tudo o que quiseram, fariam o mesmo com o Filho do Homem, para que sofresse muito e fosse rejeitado. Mas no Evangelho de Mateus, Jesus revela que só iriam reconhecer Elias em João Batista aqueles que aceitassem o que ele dizia. A passagem é esta: e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Mateus 11, versículo 14. Isto serve de alerta para os que têm sido enganados por homens ímpios que dizem ser o profeta Elias que havia de vir. Tem um punhado deles por aí.
Se por um lado Jesus deixou claro que João Batista tinha vindo no espírito e no poder de Elias, em Lucas 1,17, uma segunda manifestação nesse mesmo espírito e poder está programada para um dia ainda futuro. Nesse espírito virão também as duas testemunhas de Apocalipse, que têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Apocalipse 11, versículo 6. Por causa dos sinais que são semelhantes aos de Elias e Moisés, alguns acham que serão os mesmos homens do passado que também apareceram no monte com Jesus transfigurado. Certamente serão judeus. E os que acreditam que serão cristãos não entendem que no livro do Apocalipse a igreja só aparece na terra até o capítulo 3. O Apocalipse é, na sua maior parte, sobre Israel e o mundo, não sobre a igreja. E nós devemos descansar no fato de que a palavra de Deus não revela quem serão essas duas testemunhas. Enquanto isso, todos os que dizem ser manifestação do profeta Elias nos dias de hoje, podem ser descartados como falsos profetas, enganadores ou até loucos. Afinal, você já deve ter escutado anedotas de desequilibrados mentais que acreditam ser diferentes personagens históricos, que vão desde Elias até Napoleão. Jesus estava no monte onde foi transfigurado, revelando a glória do seu reino futuro junto a Moisés e Elias. Mais tarde, Pedro, em sua carta, falaria do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual ele, Tiago e João tinham sido testemunhas oculares da sua majestade, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." E Pedro continua dizendo: "Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo." 2 Pedro 1, de 16 a 18. A cena muda quando eles descem do monte para o lugar onde estavam os outros discípulos e a multidão. Um homem diz: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Marcos 9, de 14 a 18. Este é o contraste entre a glória futura e o mundo presente de ruína e dor. O mesmo mundo onde estavam e estão os discípulos de Jesus neste momento. Se você vive encantado com a cristandade festiva que vê ao seu redor, é bom saber o que Pedro e depois Judas revelam ao falarem de alguns que se denominam cristãos e são seguidos por multidões. Veja só, eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. São rochas submersas nas festas de fraternidade, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. 2 Pedro 2, de 12 a 13, Judas 1, de 10 a 19. Sim, isso foi escrito não a respeito de pagãos, mas de pessoas que se dizem cristãs em tempos de ruína e abandono da verdade. O cenário abaixo do monte de glória, que nós vemos nesse capítulo de Marcos, é este mesmo. E você viverá iludido se pensar o contrário.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.